Fala, fiel torcida! Eu sou Gabriel Soares e estamos aqui para mais um pós-jogo e mais uma vez para falar de vitória. Nesse domingo, o Corinthians visitou o São Bernardo lá no 1º de maio, saiu vitorioso por 1-0 e está classificado para as quartas de finais do Paulistão de 2026. Nesse vídeo, a gente vai falar tudo sobre esse jogo contra o São Bernardo e também já vamos projetar o confronto contra a Lusa lá no Canindé. Eu já explico por que esse jogo vai ser no Canindé, por que não vai ser na Arena. Vou explicar tudo certinho para vocês nesse vídeo. Então, se você gosta do nosso conteúdo, você gosta aqui de ouvir eu falando as minhas várias baboseiras no ar para vocês, eu peço que vocês se inscrevam aqui embaixo, curtam esse vídeo, compartilhem com familiares, corintianos, amigos, com quem você quiser, que você fortalece muito o meu trabalho dessa forma. Também hype esse vídeo, porque você fortalece ainda mais o meu trabalho. E é claro, para você que não gosta de vídeo longo, que se incomoda, né, com 30 minutos de vídeo, 40, né, e não tem tempo para assistir, pô, a única hora que eu pego no celular é um pouco antes de dormir, é na hora do almoço no trabalho, não tenho tempo para ver vídeo de 30 minutos, segue a gente no Insta e no TikTok, que estão aparecendo aqui embaixo, porque lá você fica 100% atualizado do que está acontecendo no Coringão, rapidamente, assim, de uma forma muito fácil. Então, se você quer esse conteúdo mais rápido, né, sem muita demora, sem muita falação, segue a gente lá, porque você vai curtir muito o nosso conteúdo. Inclusive, a gente está voando no TikTok. A gente acho que tem pouco mais de 10 dias de página, já tem post com mais de 30 mil visualizações, já está perto dos 200 seguidores, muitas curtidas, muitos comentários, inclusive respondo comentários, curto comentários, somos bem ativos por lá. Então, para você que não tem tempo de ver vídeo muito longo, segue a gente lá, que você vai curtir demais o nosso trabalho. É só ir lá na sua barra de pesquisa, tanto no Instagram quanto no TikTok, e digitar Loucos por Tia Danada 2012, que você nos encontra e fica 100% atualizado do Coringão. Fechou, tropa? Então, vamos lá. Depois desse merchanzinho, vamos para o assunto que interessa. Vamos falar de Corinthians 1, São Bernardo 0. Jogo que foi muito complicado, começando pela escalação, né? Porque o Dorival assustou todo mundo com a escalação que foi a campo. Né? O time que foi mandado, né? Os 11 iniciais que o Dorival Júnior mandou a campo foram Hugo Souza no gol, Pedro Milans na direita, André Ramalho e João Pedro Choca como dupla de zagueiros, Matheus Bidu no lado esquerdo, meio campo com Alan e Charles como uma dupla de volantes, o Garro como meio armador, pela meia direita, o André Luiz, né, o Wolverine, né, da Fiel, muito parecido com o Yuri Alberto, né, o cara que teve uma lesão no tornozelo e simplesmente jogou um jogo depois. Uma loucura, né? Vitinho no lado esquerdo e o Guinegão na centroavança. Normalmente, né, quando o Corinthians joga com esse time reserva, o Corinthians não joga no losango, né, na formatação mais padrão que a gente vê desde a época do Ramon Dias. A gente acompanha um Corinthians com mais pontas, né, muito por conta do Vitinho. E isso me incomoda de certa forma, tá? E eu vou falar o porquê já já. Mas essa foi a escalação mandada a campo. O Cauãzinho, que é o nosso parceiro aqui de canal, mandou um áudio na hora que saiu a escalação, se indicar com o que o Dorival tinha feito, e eu sou da mesma opinião dele. Tá? Para mim, o Dorival fez uma maluquice completa. Porque era um jogo que, se o Corinthians empata e tem uma combinação de resultados, o Corinthians estava eliminado. Se o Corinthians perdesse, a chance de classificar era muito baixa. Né? Então, teve um dado momento que a gente estava se classificando em sétimo. E a gente estava pegando, por exemplo, um derby logo nas quartas, logo de primeira. Então, assim, era um terror total caso o Corinthians não vencesse esse jogo. E o Dorival optou por uma escalação muito reserva. Eu já falei isso aqui. Eu não gosto quando o treinador manda um time totalmente reserva. Primeiro, porque esses caras não têm ritmo, né? Normalmente eles estão mais tempo parados. Segundo, esses caras não estão entrosados porque eles não estão jogando sempre juntos. Então, sempre tem um time mais lento, um time mais devagar e tudo mais. E isso compromete a partida de certa forma. E isso facilitou muito a vida do São Bernardo no primeiro tempo. O jogo do São Bernardo é um jogo muito básico. Faz tempo que esse jogo eles jogam dessa forma. Né? Eles fazem esse tipo de jogo. É uma linha de 5 lá atrás para se fechar e sair no contra-ataque. É o padrão do São Bernardo. Não que o São Bernardo tenha assustado o Corinthians no primeiro tempo.
As principais chances do primeiro tempo foram do Corinthians. Teve um chutaço do Garro, foi uma defesaça, né, do goleiro dos caras, o senhor Alex Alves, que fez uma partidaça. Teve uma outra finalização do Vitinho também, que ele corta e bate, o goleiro faz outra linda defesa. Então as melhores chances foram do Corinthians, mas o São Bernardo teve espaço para contra-atacar. Muitas vezes porque o Corinthians estava numa rotação abaixo, né, principalmente com o Garro e André Luiz nesse primeiro tempo. O Garro foi melhorar no jogo, né, um pouco ali no fim do primeiro tempo. Aí ele entrou mais no jogo. Aí ele começou a ser mais participativo, ele começou a dar mais combate, ele entrou na rotação do jogo. O André Luiz foi entrar na rotação do jogo só na segunda etapa. Então o Corinthians tinha um meio de campo um pouco esburacado. Era o Alan e o Charles correndo igual dois condenados. E teve oportunidades do São Bernardo. Teve, o São Bernardo teve boas escapadas. Teve só uma finalização no alvo? Sim, uma finalização que foi em cima do Hugo? Sim, mas um lance que foi uma pataquada do Corinthians. Bate rebate dentro da área, aí eu acho que é o Charles que afasta mal, a bola fica na entrada da área pro cara, o cara chuta. Que bom que foi em cima do Hugo ali. Espalma meio estranho, porque foi uma porrada, mas ele pega em dois tempos. Então, assim, o Corinthians deu espaço para os caras. E o jogo era perigoso. Até então que a gente toma, né? Um gol que foi muito bem anulado, né? O gol do São Bernardo, gol de cabeça. O cara tá muito impedido, mas assim, os caras chegaram. Os caras tiveram oportunidade. Como eu disse, o Corinthians foi melhor, teve mais posse, criou as principais chances. O Alex Alves, goleiro dos caras, foi importantíssimo para manter os caras vivos no jogo ainda no primeiro tempo e tudo mais, mas o Corinthians deu espaços. E mais uma vez, como foi contra o Bragantino, deixou o outro time jogar em dados momentos. Agora, quando a gente passa para o segundo tempo, o Corinthians é outro time. Não tem alterações, mas com certeza tem mudança no comportamento pedida pelo Dorival. O Dorival percebeu que tinha jogadores fora da rotação. No primeiro tempo, era basicamente o Vitinho tentando algo. Garro, André Luiz e Guinegão eram muito pouco participativos, tá? Muito pouco participativos. Então, era sim uma preocupação esse primeiro tempo, porque, como eu disse, a gente empatando com a combinação de resultados naquele momento, estava pegando logo um derby nas quartas de finais. Ninguém quer ter um derby logo nas quartas de finais. Ah, eu quero porque já pega o Palmeiras logo de cara e tudo mais. Cara, eu acho loucura. Eu acho melhor a gente pegar eles numa semi, numa potencial final, do que agora. Acho que agora seria dificultar ainda mais o nosso calendário, que já é apertado, então a gente quer confrontos mais tranquilos, ainda mais porque é um início de temporada. Eu prefiro pegar os caras daqui a um tempinho. Se for numa semifinal, já melhora bem a situação do que pegar os caras numas quartas, logo nesse início de temporada meio conturbado, com os jogadores ainda adquirindo ritmo e tal. Eu não sei se eu gosto tanto, apesar de a gente ter ido muito melhor no último derby, mas a gente perdeu. Então é um pouco complicado dizer. O que eu queria dizer, antes da gente passar para a análise do segundo tempo, que eu já estava começando, inclusive, era sobre essa mudança de posicionamento e de tática do time quando o Vitinho está em campo. Eu não reclamo porque o Vitinho foi mal no jogo, o Vitinho foi bem na partida, foi um dos melhores em campo, mas uma coisa que me incomoda muito é que quando tem o Vitinho, o Matheus Bidu ataca muito pouco a ala. O Matheus Bidu não faz uma dobra com o Vitinho pela esquerda, como por exemplo o Pedro Milans fez com o Caio César pela direita, lá contra o Capivariano. Daqueles bons, ótimos 15 minutos que fez o Caio César contra o Capivariano até ele ser substituído. Não tinha uma dobra do Bidu com ele. O Bidu cortava muito por dentro, né? E isso meio que amontoava Garro, Bidu e Vitinho meio que próximos ali. O Corinthians ficava meio travado ali naquele lado esquerdo, né? E o Pedro Milans do lado direito, ele é um cara que só se soltou mesmo com o Caio César. Hoje, novamente, ele não fez um jogo tão solto. Ele até que apareceu e tal, mas normalmente era do meio para trás. Ele não subiu tanto, até alguns momentos quando tinha muito espaço, aí ele dava alguns cruzamentos, ele tentou algumas bolas até que interessantes, não acho que fez uma partida ruim, mas assim, quando isso ficou meio travado no primeiro tempo, e eu sinto que faltou ali essa ajuda, essa dobra do Bidu com o Vitinho, o Bidu muitas vezes cortando por dentro, não fazendo a ultrapassagem entre linha, para o Vitinho tentar um passe mais apurado, então acho que ficou um pouco travado o jogo do Corinthians, mas mesmo assim, não foi um primeiro tempo ruim. Foi um primeiro tempo que terminou com um resultado ruim, com o goleiro dos caras fazendo acho que umas 3 defesas. Deixa eu confirmar aqui nas estatísticas para vocês. Fez 3 defesas. Foram 3 defesas complicadas. Teve uma falta do Garro, teve uma batida de chapa do Garro, né, a do Vitinho. Então ele fez defesas importantes, né, nesse primeiro tempo. O Corinthians foi melhor no primeiro tempo, mas eu ainda acho que os primeiros tempos do Corinthians estão sendo um pouco devagar.
Só contra o Palmeiras, que foi um primeiro tempo de mais em cima, deixando os caras jogar e tal. Contra os outros times, quando a gente está numa rotação um pouco mais lenta no primeiro tempo, e isso pode ser mais perigoso quando a gente tiver, por exemplo, o adversário de mais qualidade do outro lado do gramado. O São Bernardo não é um time bobo, não é um time ruim, nem nada disso, mas é um time, obviamente, que não tem a mesma qualidade, por exemplo, um Cruzeiro, um Mirassol, que são times mais complicados de se enfrentar em vários casos. Né? Então, é difícil de dizer sobre essa lerdeza do Corinthians. Me incomoda um pouco, como eu disse no confronto contra o Bragantino. O Hugo foi importantíssimo no primeiro tempo, fez 2 defesas que eu considero complicadas nesse primeiro tempo. Hoje ele não fez nenhuma defesa complicada, mas que o São Bernardo teve espaço por conta desse jogo mais devagar do Corinthians, teve. E poderia ser ali um adversário mais complicado, como eu disse, 1-0 para os caras, sendo que a gente tinha mais a posse, a gente criou as melhores chances do jogo, mas isso é o futebol. E a gente estava dando espaço para os caras, então foi preocupante. No segundo tempo, tudo muda, muito porque o André Luiz entrou no jogo. O André Luiz entra no jogo juntamente com o Garro, aí o Corinthians domina ainda mais a partida, domina mais a posse de bola, domina com muita mais tranquilidade o jogo, começa a trabalhar melhor, o time começa a se movimentar melhor. Aí sai o Guinegão, que não fez um bom jogo hoje, entra o Yuri Alberto, o time ganha mais movimentação ainda. E o Corinthians cresce no jogo. O Corinthians aumenta a sua qualidade, né, dessa forma, e assim, com movimentações, toca bem a bola, distribui bem os passes, tem ali ultrapassagens na esquerda, ultrapassagens na direita, e o time evolui de um tempo para o outro. Dorival mexeu no anímico dos caras neste intervalo. Provavelmente falou, galera, a gente precisa ganhar esse jogo, senão a gente vai classificar. Vamos acordar, vamos entrar numa rotação melhor para esse segundo tempo. E aí, o Corinthians cresce no jogo. Como eu disse, muito em função do Garro e do André Luiz terem entrado no jogo e também da mudança rápida que fez o Dorival. Aos 60 minutos ele falou, o Gui tá mal no jogo, não tá conseguindo aparecer, não tá conseguindo colocar o seu jogo em prática, eu vou colocar o Yuri para dar mais movimentação, para lateralizar mais o jogo. Foi isso que aconteceu. Quando isso começou a ter mais espaço, o Yuri começou a receber bolas de profundidade, preocupar as costas de um dos alas do São Bernardo, e dessa forma o Corinthians começou a entrar mais no jogo, ter oportunidades. Em um desses chutes do Yuri, né, ele acaba dando uma assistência para o André Luiz, que marca mais uma vez na temporada, continua para mim sendo um dos melhores jogadores do Corinthians no ano, vem jogando muita bola, abre o placar para o Timão. Cara, depois que o placar abre, o São Bernardo se desespera ainda mais e o jogo fica tranquilo para o Corinthians. Tá? O São Bernardo não cria nenhuma chance que, nossa, um milagre do Hugo, não. É o Corinthians que força mais milagres do Alex Alves. Falei 3 defesas no primeiro tempo, 3 defesas complicadas. No segundo tempo, ele faz mais outras 3 defesas. Teve uma falta do Garro no final da partida que ele faz um milagre. Ele é tão milagroso a defesa que ele faz que ela pega na trave ainda. Ele espalma, a bola pega na trave e daí sai para escanteio. Então, assim, cara, o Corinthians, nesse segundo tempo, foi um Corinthians mais rápido. Sabia o que estava fazendo com a bola. Muito porque Garro e André Luiz entraram no jogo. E quando abriu o placar, né, ainda mais com as movimentações do Yuri, nossa, o jogo ficou muito mais tranquilo. Foi um jogo mais sossegado. O São Bernardo teve uma chance muito perigosa, que o Hugo fez uma grande defesa, mas nada além disso. Nada além disso, tá? Nessas chances perigosas. O único problema que eu tenho que estar aqui é a lentidão do primeiro tempo e a preocupação que eu tenho do Corinthians e esses resultados magros. A gente viu isso contra o Santos. O Corinthians foi muito melhor que o adversário. Hoje o Corinthians foi melhor que o adversário, criou mais chance que o adversário e ganhou por 1-0. O Corinthians precisa começar a aproveitar melhor das suas chances. O goleiro dos caras foi muito bem. Foi. Total mérito do goleiro dos caras. Mas o Corinthians tem que fazer esses gols. O Corinthians não pode perder algumas chances que desperdiça, algumas oportunidades em contra-ataque, com essa pressão alta que rouba a bola. O Corinthians precisa ser mais efetivo no ataque. E quando teve velocidade, quando colocava velocidade nessas transições e fazia um ataque mais movimentado de lá para cá e o Garro virava o jogo e tal, não sei o quê, tocava bem a bola, não ficava só tocando para trás, um jogo mais lento que facilitava a marcação, o Corinthians foi muito melhor que o São Bernardo. Isso desde o primeiro tempo, quando o Corinthians apertava a passada, o São Bernardo claramente ficava para trás em todos os âmbitos do campo. Né? E no segundo tempo, o Corinthians vem numa rotação desde o início, muito mais em cima, sem o pé no freio.
e aí o Corinthians foi muito superior. Poderia ter ganho por mais, mas como eu disse, o que me preocupa nesse time do Corinthians do Dorival é não o estilo de jogo, não é a tática, porque o time está encaixando. O time está encaixado, está jogando bem. Porém, é a precisão, é as chances criadas que são desperdiçadas. Isso me preocupa demais, tá? É uma preocupação que eu tô tendo nesse início de temporada. A gente viu ali, por exemplo, contra o Red Bull, o Corinthians ter muito mais chance depois de ter aberto 2-0, fazer 3-4 e não conseguir fazer. Contra o Capivariano, quando já tá 3-0, o Corinthians tem mais umas 4 chances, não faz os gols também. Contra o Bahia foi muito superior e perdeu o jogo porque não conseguiu converter o seu momento de superioridade em mais gols do que só o primeiro da partida. Então, assim, é o que falta nesse Corinthians na minha visão. É o Corinthians ser mais eficiente no ataque. Quando chegar, cravar. Porque se conseguir fazer isso, volta a ser aquele Corinthians do fim de 2024. Aquele Corinthians muito difícil de enfrentar. Porque está ganhando uma defesa bem sólida, bem postada lá atrás, que está sabendo tocar bem a bola, está sabendo trabalhar a bola, sem medo, aos meios-campistas de cabeça erguida, tranquilos para jogar as partidas. Eu espero ver mais disso, né, desse Corinthians mais perto daquele fim de 2024, do que esse Corinthians que desperdiça algumas chances que não pode desperdiçar. Ainda mais tratando de campeonatos de mata-mata, por exemplo. A gente vai ter Copa do Brasil, a gente vai ter Libertadores mais para frente, agora o mata-mata do Paulistão. O Corinthians vai precisar converter melhor as suas chances. O Corinthians não vem jogando mal, o Corinthians vem jogando muito bem. Acho que até melhor do que jogou em 2025. Se em 2025, jogando pior, a gente ganhou uma Copa do Brasil, com esse time encaixado e jogando melhor, meu Deus, a gente sonhar com coisas grandes. A gente precisa que, principalmente, os caras do ataque convertam melhor as suas chances. Parem de desperdiçar algumas oportunidades boas, tá? Algumas grandes oportunidades que não estão acabando em gol. Eu espero muito desse time e acho que, se continuar do jeito que está, converter melhor essas chances, o Corinthians e o corintiano tem que sonhar alto nessa temporada, porque vai brigar por título grande de novo em 2026, porque tá jogando bola, tá jogando bem, e fazia tempo que a gente não viu o Corinthians jogando bola mesmo, jogando bem. A última vez tinha sido o fim de 2024, 2025 foi um ano assim, de altos e baixos. Esse ano o Corinthians está numa constância de jogos melhores do que o seu adversário, de ser melhor que o time do outro lado. Porém, alguns resultados não vieram por conta do que eu disse. Essa falta de precisão na hora de converter no passe final da jogada, alguma decisão ali, outra aqui, que está minando um pouco e pode acabar tirando alguns pontos importantes, principalmente no brasileiro, que é o campeonato mais longo. Então eu espero muito que o Corinthians adquira essa qualidade de ser aquele time que vai chegar e cravar. Não precisa chegar uma vez e cravar uma vez. Pode chegar duas, cravar uma. Chegar quatro, cravar duas. Sabe? Não precisa ter 100% de aproveitamento das finalizações, não é isso que eu tô pedindo. Tô pedindo que esse time crie, por exemplo, 5 chances e faça 2 gols, pelo menos. Porque tem chance para isso. Fez isso contra o Bahia, porque foi muito melhor. Fez isso contra o Palmeiras. Então teve chance. Porém, parou, né, nessa falta de precisão, ou em um chute que acaba indo muito em cima do goleiro e tudo mais. Acho que vocês conseguiram entender. Se eu ficar nesse papo aqui, vai acabar sendo muito repetitivo, né? Mas sobre o jogo, cara, o Corinthians foi melhor. O Corinthians mereceu a vitória, mereceu estar classificado. Porém, né, eu acho que com uma escalação com mais titulares e um time que entrasse desde o primeiro tempo, como jogou no segundo, sem estar com o pé no freio, full no acelerador, querendo ganhar, o Corinthians poderia ter transformado um jogo que foi bem complicadinho num jogo mais tranquilo. Poderia dificultar ainda mais a vida do São Bernardo na partida e assim ganhar, por exemplo, com 2-0. O jogo ser mais de boa possível. Mas, como eu disse, a gente até correu um risco nesse final do segundo tempo, que o Hugo Souza fez uma baita defesa nesse finalzinho. Por quê? Porque tá 1-0. Isso não mata o jogo. O principal problema desse Corinthians é não matar o jogo. Faz 1-0 e não consegue matar o confronto. Esse é o principal problema. De resto, não tenho que criticar. Não gostei da escalação. Acho que ela tem que ter mais titulares, ser mais mesclada, com uma galera que está mais entrosada e tudo mais na temporada, do que mandar 2 titulares e o resto do reserva. Mas deu certo. O Corinthians fez um jogo bem interessante, fez um jogo bom. Então não vou aqui ficar também julgando a escalação em milhões de horas, né?
Então, deu certo. O importante é que deu certo. Não acho uma escalação correta, mas deu certo, então é isso, né? Infelizmente, o futebol muitas vezes é resultado, e dessa vez deu resultado, mesmo que eu não tenha concordado com a escalação. Eu acho que o Corinthians jogou bem mesmo com essa escalação modificada. Beleza? Vamos já para as notas, né? E depois a gente fala do confronto contra a Lusa nas quartas de finais. Vamos lá, vamos para as notas. Para quem não está acostumado, o nosso canal aqui ele tem um modo operante diferente nesse momento, né? Das notas. A gente não dá uma nota de 1 a 10. A gente dá o prêmio de melhor da partida, a gente fala quem foi bem, a gente fala quem foi regular, a gente fala quem foi ruim, e a gente fala quem foi péssimo e também quem foi o péssimo dos péssimos, o pior em campo. Ultimamente está sendo bem complicado porque o Corinthians tem jogado bem, né? O máximo que a gente vai ter provavelmente nesse jogo é péssimo ou quem foi ruim. Tá? Não é obrigatório ter o péssimo de péssimo. O melhor da partida é obrigatório. Beleza, galera? Vamos lá, então. Começando pelo Hugo Souza. Partida, cara, tranquilinha do Hugo. Teve uma boa defesa nesse final. Garantiu a vitória. Então, vou dar uma partida boa pro Hugo. Muito por conta dessa defesa. A outra defesa que ele fez no jogo foi daquele chute fora da área. Foi uma defesa tranquila também. Nada de susto. Apesar de ele ter espalmado para frente e tal. Mas ele pegou tranquilo na segunda bola. Então, sem perigo. Partida boa para o Hugo Souza. Pedro Milans, como eu disse, ele precisa se soltar. Ele precisa se soltar um pouco mais, para ele gerar mais jogo pelo lado direito. Mas eu vou dar uma partida regular aqui para o Pedro Milans. Foi bem, né? Fez o arrozinho com feijão, tranquilo, bem na marcação, bem fisicamente. Tô gostando do que tô vendo do Pedro Milans. É claro, já tinha dito isso lá no jogo contra o Capivariano. Preciso ver o Pedro Milans contra o time de Série A. Preciso ver mais dele contra times de mais alto nível. Mas até então, o jogador que não compromete, faz o arrozinho com feijão tranquilinho. Acho que ele precisa se soltar um pouquinho mais. Soltando um pouquinho mais, ele pode se tornar um jogador muito interessante para ser reserva do Mateuzinho. Só de não ter o Kaká por aí já é um milagre, já é muito feliz. É uma felicidade imensa que a gente tem que passar. E tem que agradecer muito a ele por ele ter vindo para o Corinthians. Mas eu acho que ele precisa soltar um pouquinho mais. Soltando um pouquinho mais, a gente tem um baita lateral, um baita achado de mercado aí do Timão para essa temporada. A dupla de zaga, cara, segura. Tá? Teve só ali poucos momentos de susto, mas uma partida tranquilinha. Vou dar aí uma partida boa para os dois zagueiros. Não tenho que criticar na atuação dos dois atletas hoje. Para o Matheus Bidu, como eu disse, eu acho que ter o Vitinho por ali atrapalha um pouco do jogo de beirada do Bidu. Eu gosto muito quando ele ataca esse espaço da lateral, quando ele avança, né? Esse último terço da defesa adversária. Falta um pouco disso quando tem o Vitinho, mas vou dar uma partida boa para o Bidu também, bem defensivamente, né? É uma partida tranquilinha aí dele, sem muitos erros. Charles, cara, Charles é uma partida boa. Foi um dos que mais correu no primeiro tempo. Como sempre, se doou, se desdobrou. É um jogador tecnicamente horroroso? Mas ele é aquele operário da bola. É o cara que vai correr, que vai dar carrinho, que vai se entregar. Bom, num jogo como esse, ele fez a função dele bem, então a nota dele vai ser boa. O Alan, gostei do que vi, mano. O Alan foi muito bem. Foi para mim o melhor jogador do Corinthians no primeiro tempo, muito importante, numa rotação muito boa, um jogador que tentou algumas escapadas, foi parado umas 2 vezes com falta, inclusive o árbitro aplicou cartão amarelo nas 2 vezes. É um jogador que tem umas chegadas meio bruscas, umas chegadas meio fortes. Eu acho que é isso que o Alan tem que controlar mais. Mas é um jogador que tem uma boa saída de bola, é um jogador que potencializa muito mesmo o Corinthians. Então gostei do que vi dos poucos minutos dele contra o Bragantino. E gostei novamente hoje, fez uma partida muito boa o Alan, beleza? Vitinho, cara, concorreu com certeza a melhor da partida. Não é, para mim, o melhor da partida, mas ele concorreu, porque no primeiro tempo, junto com o Alan, ele foi o que mais contribuiu. Foram os 2 melhores desse primeiro tempo. Contribuiu muito, foi quem chamou mais as jogadas, foi quem atacou mais a última linha, foi quem criou as melhores oportunidades do Corinthians. Então tem que dar uma nota boa para o Vitinho, não tem como escapar disso. Rodrigo Garro, boa partida, principalmente do final do primeiro tempo até o final da partida. Foi ali que o Garro entrou na rotação do jogo, começou a mapear melhor o campo, errar menos passes, e assim o Corinthians, obviamente, crescer ainda mais no jogo. Bateu 2 ótimas cobranças de falta hoje. Então eu tô gostando que o Garro tá evoluindo. O Garro tá andando. Eu espero que ele ande cada vez mais rumo àquele Garro de 2024. Acho que ele não alcança mais aquilo, muito por conta das condições físicas, mas com certeza, com qualidade, o Garro vai contribuir e é isso que a gente quer. É disso que a gente precisa.
Então, vou dar uma nota boa também para o Rodrigo Garro. O André é o melhor da partida, não só pelo gol, mas por conta dele ser o principal responsável por colocar o Corinthians muito bem para o segundo tempo. Ele volta mais interativo, ele volta mais participativo do jogo e dessa forma o Corinthians cresce demais na partida. Ele começa a tocar mais a bola, ele começa a pisar mais na área, começa a aparecer para o jogo literalmente e a partir daí o Corinthians cresce. Então por isso que ele vai ficar com o melhor da partida, não só pelo gol, mas também pela importância dele para colocar o Corinthians como o time superior da partida. O Guinegão vai ficar com uma nota ruim hoje. O Guinegão não foi bem, pouco participativo, não deu muita movimentação ao ataque, tocou pouquíssimo na bola, teve um contra-ataque, ele tinha chance de puxar e ele voltou tudo para trás. É um jogador que vai oscilar, é um jogador muito jovem, é um jogador que eu acredito no potencial, acho que vai ser muito útil em vários momentos, né, por conta da carência do Corinthians para essa posição, mas é um garoto muito jovem, então eu não culpo muito ele, não vou criticar que o Guinegão, nossa, que moleque horroroso, nada disso, não esperem isso de mim, tá? Mesmo que ele faça uma cagada colossal, nunca vou chegar aqui para destruir o garoto, porque eu sei. A gente viu, o Breno Bidon é um exemplo. É um cara que sempre teve muita qualidade, desde a base, assim, uma qualidade tremenda, oscilava. Eu nunca vim aqui falando, nossa, o Bidon é uma bosta. Não, nunca fiz isso. Sempre falei, o Bidon tá baixo, o Bidon tá baixo, o Bidon tá baixo. Porque o Bidon se transformou, no final de 2025 para cá, um jogadoraço. Um jogadoraço que a gente sabia do potencial. Ele não demonstrava, só em alguns jogos. Tinha jogos bons, tinha jogos ruins, tinha jogos horríveis, mas ele sempre teve qualidade. A gente sempre deixou isso aqui muito bem claro. Então, cara da base, ainda mais o Guinegão, tá recém completando aí 18 para 19 anos. Então, cara, não vou criticar. Fez uma partida ruim hoje? Fez uma partida ruim. Deve ser uma das piores notas em campo? Deve ser uma das piores notas em campo. Mas, né, é muito, mas muito interessante a gente ver o Guinegão entrando, tendo espaço nesse time. Eu espero que ele não perca tanto espaço como ele perdeu no fim de 25. Eu espero que o Dorival continue dando minutos para ele, mesmo que pouco, que continue dando minutos para ele, porque também se não der, não é nem interessante que ele esteja no profissional, desce lá para o sub-20 para ele jogar bastante jogo, para e tudo mais, né? Porque se não for utilizar, não adianta ficar com ele no profissional. Essa é a minha ideia, mas acho que o Dorival tem bons planos para o garoto. Hoje não foi bem, vai ficar com uma nota ruim. Vou passar as notas dos titulares, né? O Hugo Souza ficou com uma partida boa, Pedro Milans com uma partida boa, André Ramalho com uma partida boa, João Pedro Choca com uma partida boa, Matheus Bidu com uma partida boa, Charles e Alan com uma partida boa, Vitinho com uma partida boa, Garra com uma partida boa, o André foi o melhor da partida e o Guinegão ficou com uma nota ruim, né? Acho que foi essas notas. Espero que eu não tenha trocado nada. É muito jogador, então às vezes pode ser que eu troque alguma nota aí nesse momento, né? Onde eu repito todas elas. Pra galera que entrou do banco, o Yuri Alberto, muito boa partida do Yuri, mano. Eu vou falar da lesão dele, tá? Espero que não seja nada preocupante, né? Espero que tenha sido só apenas uma fisgada. A cena é meio preocupante porque ele sai chorando de campo, mas acredito que não é nada demais, tá? Pode ser ali só uma lesão mais tranquila na coxa, é o que eu espero. O Yuri é essencial para o funcionamento do Corinthians, precisa muito dele, então eu espero muito que não seja nada demais, que ele esteja à disposição daqui pouquíssimo tempo, tá? Vou dar uma nota boa pro Yuri, concorreu ao melhor da partida, porque assim como o André Luiz, ele participou do gol, contribuindo com a assistência para o gol do garoto, e ele também foi essencial para a melhora do Corinthians no segundo tempo. Principalmente com as suas movimentações, né? O Yuri abre muito espaço, ele puxa muita marcação, ele dificulta demais a vida dos adversários. E mais uma vez ele foi isso. Muito boa partida do Yuri Alberto. O Kaique, cara, fez uma partida um pouco mais desligada ali pelo lado esquerdo, tocando muito a bola para trás, sentindo ele um pouco ali desesperado em alguns momentos. Vai ficar apenas com uma partida regular. Ranielli, cara, tranquila a partida do Ranielli. Tranquilinho, de boa. Hoje não errou passe, nos poucos minutos que jogou foi bem demais, tá? Então vou dar uma partida boa pro Ranielli. O Gabriel Paulista entrou no lugar do Alberto machucado. O Mateuzinho também já entrou depois dos 90 minutos. Vão acabar ficando sem nota, porque pouco fizeram dentro de campo. Beleza, galera? Então assim vai terminando o nosso pós-jogo depois das notas, mas é claro, nosso vídeo ainda não se encerrou. Nós vamos agora para falar um pouco do confronto contra a Portuguesa, o confronto das quartas de finais. O Corinthians, então, enfrenta a Lusa em jogo válido pelas quartas. Como eu disse para vocês, deve estar aparecendo aqui na tela nesse momento, creio que desse lado aqui, né?
a tabela, né, do Campeonato Paulista, como que ela se encerrou, né, como que foi o encerramento dela. O Corinthians terminou em quinto colocado. Como vocês sabem, o regulamento mudou nesse novo formato, né? Tem 8 times se classificando, o Corinthians ficou em quinto na tabela. O que isso quer dizer, Gabriel? Quer dizer que caso o Corinthians enfrente a Portuguesa, que é o caso das quartas, o Bragantino, o Palmeiras ou o Novo Horizontino durante os mata-matas, o Corinthians não irá em nenhum momento contra esses times jogar dentro de casa. O Corinthians não decide o confronto dentro de casa porque ele teve campanhas piores do que esses 4 times que eu citei. Agora, se enfrentar São Paulo, Capivariano e Santos, aí sim o Corinthians decide o confronto em Itaquera, decide o confronto em casa. Beleza? Por isso, então, o Corinthians enfrenta a Portuguesa nas quartas, lá no Canindé. Ah, Gabriel, o Corinthians é favorito? É. O Corinthians é favorito no confronto. O time da Portuguesa, apesar de ter ganho de um Mirassol nessa última rodada, apesar de ser um time que ganhou do São Paulo no Morumbi, o time da Portuguesa é um time com muitos problemas, é um time que está em constante evolução. É muito interessante ver a Lusa nessa constante evolução, mas o Corinthians é favorito e o Corinthians tem que passar. Tá? Eu espero um jogo sem muitas dificuldades. Tá? Eu espero que o Corinthians passe ali com um 2-0, né? Não sofra tanto. Eu espero mesmo. Eu sei que a Lusa está jogando bem, até porque se não estivesse jogando bem, não estava aqui. Mas não pode deixar escapar essa vaga. Seria, assim, muito vergonhoso o atual campeão cair nas quartas para uma Lusa. A gente poderia ter ido para uma situação pior, ter pego um Bragantino, que a gente sabe que é muito mais chato, e se a gente pegasse o Bragantino, que é o caso do São Paulo, por exemplo, a gente pegaria jogando fora de casa. Eu odeio jogar contra o Bragantino em qualquer lugar. Em Bragança, então, é péssimo. É horrível jogar contra o Red Bull em Bragança. Principalmente agora que eles não estão mais na Bia Bichedid lá, né? Eles estão no Cícero de Souza Marques. É pior ainda jogar lá. No Nabi Abichiri já era chato. No Cícero, horroroso jogar por lá. A gente poderia ter pego um Palmeiras no Allianz, logo nas quartas. Né? Obviamente o melhor jogo do campeonato, provavelmente, né? Mas seria muito mais complicado. A gente poderia ter pego um Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte, no Jorjão. Jogo muito complicado, muito difícil, muito chato. Então, assim, tinha confrontos piores. A gente pegou um confronto mais tranquilo, mesmo que ele seja fora do nosso habitat natural, fora da Neoquímica Arena. O que você espera, Gabriel? Classificação. Como eu disse, eu não espero ter dificuldades com a Portuguesa. Eu imagino, com o futebol que o Corinthians joga hoje, não dá para imaginar o Corinthians tendo dificuldades contra a Portuguesa. Ah, foi quinta colocada, foi bem, né? Foi quinta não, né? Foi quarta colocada. Tô até trocando as coisas aqui. Sempre foi o Corinthians. Foi quarto colocado, tá, não sei o quê, mas não interessa. Temos um time melhor, temos que classificar. Com o futebol que tá jogando hoje, não vejo o Corinthians sendo eliminado. Ah, Gabriel, tu tá zicando. Eu espero que não, tá? Eu espero que não. Eu imagino que a gente deu sorte aí nos confrontos. Porque, como eu disse, São Paulo vai pegar um Bragantino fora, o Capivariano vai pegar um Palmeiras fora, o Santos vai pegar um Novo Horizontino lá. Eu sei, o Santos até ganhou do Novo Horizontino lá, né? Pela primeira rodada do campeonato, mas é um confronto muito complicado. O Novo Horizontino meteu 4 no Palmeiras lá no Jorjão. É o líder dessa fase de grupos, né, nesse novo modelo do campeonato. Então é bem complicado, é bem complicado. Para, né, não deixar para vocês, não vai aparecer na tela, mas eu vou citar, né? Velo Clube e Ponte Preta foram os 2 clubes rebaixados para a A2 no ano que vem. Beleza, senhores? Vamos encerrar por aqui esse nosso vídeo de pós-jogo. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Também espero de coração que vocês se inscrevam aqui embaixo, curtam e compartilhem esse vídeo, hypem esse vídeo. E é claro que você não se esqueça de seguir o Loucos Curtir em todas as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Beleza, senhores? Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Um abraço, até a próxima e vai, Corinthians!